Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. Meus irmãos, mais um ano está chegando ao fim. E como em todo ano, começa a tocar aquela famosa música do Natal. Você entra num shopping, a música toca. Você entra numa loja, a música toca. Entra num restaurante, talvez até num posto de combustível, e essa música toca. Você sabe que música que eu estou falando? Aquela da cantora Simone. Então, bom Natal e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Meus irmãos, não tem quem aguente mais essa música. Mas ela revela um pouco do que a maioria das pessoas pensam ou sentem em relação a esta época do ano. Para algumas pessoas, se trata apenas de uma festa cristã. Para outros, um momento de confraternização, alegria, paz, momento de trocar presentes, de presentear inclusive os mais pobres. E mesmo que nós possamos ter todas essas coisas, eu acredito que elas não chegam sequer a ser a ponta do iceberg em relação ao que o Natal deve representar para nós cristãos. Mas eis uma canção que pode nos ajudar a cantar nesta época do ano. Há mais de 2000 anos, Maria entoava um cântico de adoração ao Senhor. Esse cântico se influenciaria vários compositores. Seu conteúdo se tornaria conteúdo de várias canções. E é a partir dela que aprenderemos hoje, nesta noite. Leiamos o texto de Lucas 1, capítulo 1, dos versículos 46 a 56. O texto nos diz o seguinte: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Senhor, o poderoso, fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Oremos ao Senhor mais uma vez. Deus, nós te somos gratos por tudo que fizemos até agora. Nós somos gratos porque temos o privilégio de poder te adorar. Podemos fazer isso com coragem por causa de Cristo. E nós te louvamos por este motivo. Queremos te agradecer pelos cânticos que entoamos, pelas orações que fizemos, pelo texto que foi lido. E agora nós te pedimos para que o Senhor nos fale através da tua palavra, que não aprendamos apenas teoricamente, acima de qualquer coisa que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Que possamos sair daqui diferentes de como entramos. Que possamos sair desejosos de te adorar com todo o nosso ser. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste exato momento estão para nascer 2 dos principais nomes da história da redenção do povo de Deus: João Batista e o próprio Jesus. Por um milagre, Isabel, que era infértil, daria à luz ao profeta. Do outro lado, Maria, também alvo de um grande milagre, mesmo estéril, mesmo virgem, daria à luz ao Messias prometido.
E diga-se de passagem, com esse acontecimento, Maria tinha muito a perder. Pois quem acreditaria que uma humilde, pobre jovem seria alvo de um milagre tão grande? Lembre-se também que, para piorar a situação de Maria, Israel esperava por um importante rei político, uma espécie de Davi melhorado. Entretanto, o Rei dos Reis estava no ventre desta jovem. Então, essas parentes, elas se encontram. E eis que do lábio de Maria surge uma canção de adoração. Essa se parece com outra do Antigo Testamento, a oração de Ana. Se você quiser, pode ler durante a semana o texto de 1 Samuel, capítulo 2. Há quem diga que Maria está aqui cantando esta oração. Mas embora existam semelhanças, esses textos não são tão iguais assim. Na verdade, o Cântico de Maria está cheio da linguagem do Antigo Testamento. Você pode abrir os Salmos para perceber isso. Maria era uma judia e, criada como judia, sabia vários textos do Antigo Testamento, provavelmente decorados. Então, de fato, ela pode conhecer essa oração, a oração de Ana. Mas o que me parece aqui é que, nesse momento, ela está desaguando aquilo do que o seu coração e sua mente estão cheias. E como diz John MacArthur, ela faz de forma apropriada, pois a adoração é tudo o que somos, reagindo corretamente a tudo o que Deus é. Pensando na estrutura dessa canção, ela tem 4 estrofes divididas em 2 partes. Em todas as estrofes, Maria exalta ao Senhor, louva o seu nome. Mas nas 2 primeiras, ela fala mais do que o Senhor fez a ela. Enquanto nas 2 últimas, ela fala do que o Senhor fez ao seu povo no decorrer dos séculos. Sendo assim, me parece que a canção de Maria faria mais jus à posição de canção do Natal. E a partir dela nós podemos concluir que a canção do Natal é sobre Deus. Quais características nós podemos extrair desse texto? Eu acredito que podemos destacar especialmente a partir da primeira estrofe, que a canção do Natal é sobre um Deus salvador. Observe entre os versos 46 e 48, que Maria diz. Nos versos 46 e 47 ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. As expressões alma e espírito aqui não se tratam de partes diferentes. Na verdade, de uma só parte. O que ela quer aqui é enfatizar o nível do seu sentimento. Como diz Timothy Keller, Maria se emocionara até o fundo do seu ser. Observe agora como ela se dirige a Deus. Primeiro ela o chama de Senhor. Ela reconhece que Ele é quem reina sobre todas as coisas. Mas especialmente Ele é o Senhor da sua vida. Observe o versículo 38 deste mesmo capítulo. Após receber a profecia do anjo Gabriel, ela responde ao Senhor dizendo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Após chamar de Senhor, ela também o chama de meu Salvador. Não se trata de um Salvador momentâneo, ou de um momento pontual da vida de Maria. Ela não precisa ser salva das fofocas que surgirão porque ela engravidou mesmo sem ser casada. Maria está falando que Deus é o seu Salvador pessoal, mas o Salvador da sua alma, o Salvador dela do juízo eterno. Depois de ouvir do anjo o nome do seu filho e o significado dele, agora fazia ainda mais sentido chamar a Deus de Salvador, pois o significado de Jesus é salvar, aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Agora observe o verso 48. Maria diz a causa de sua alma engrandecer a Deus e de se alegrar nele. Qual é? Pois atentou para a humildade da sua serva.
De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É como se ela estivesse dizendo aqui: Ele, mesmo sendo Deus, não se importou com a minha condição humilde e resolveu materializar a máxima expressão do seu amor no bebê que nascerá do meu ventre. Para sempre eu serei conhecida como a mais feliz das mulheres. Mas note que ela não se coloca aqui em posição de intermediária entre Deus e os homens. Ela sequer diz que é santa, sem pecados. Pelo contrário, ela usa as expressões Senhor e Salvador para Deus, mas em contraste, usa as expressões humildade e serva para ela mesma, enfatizando a sua posição inferior diante de Deus. A palavra serva também poderia significar escrava. O que ela estava dizendo aqui que era uma pobre escrava diante do Senhor dos Senhores, o Salvador da sua vida. E 2 detalhes aqui são importantes. O primeiro é que não encontramos aqui fundamento para a prática católica de adoração ou veneração a Maria. Pelo contrário, fica claro que ela não deve ser adorada, pois ela precisa de um Salvador. Ela é pecadora, portanto. Outro detalhe importante é que, mesmo sabendo que tem muito a perder a carregar o Messias, mesmo sendo virgem, ela se sente bem-aventurada. É assim que você se sente diante do Senhor. Você consegue se sentir feliz, grato a Ele? Será que conseguimos enxergar o favor de Deus nas nossas vidas, mesmo com tantas dificuldades e aflições? Eu não sei se você percebeu, mas Maria não está dizendo aqui que o Senhor a mudou de humilde para rica. Aos olhos dos homens ela continua pobre. Ela está alegre pelo simples e glorioso fato de que carrega o Messias em seu ventre. Você pode estar triste, desanimado com tudo que tem acontecido com você, com a crise financeira que o alcançou nesse ano, com o que você deixou de realizar e gostaria de ter feito, talvez porque não passou no Enem ou ao menos no curso que gostaria. Talvez você não tenha conseguido o emprego ou a promoção que desejava. Talvez você tenha visto familiares saudáveis pararem no leito de hospital. Ou talvez você mesmo tenha sido assolado por uma doença séria. Talvez, como outras pessoas, você esteja terminando esse ano resmungando e torcendo para que ele acabe o mais rápido possível. Mas, meu irmão, saiba que esse momento difícil que você está enfrentando pode ser a oportunidade que Deus tem lhe dado para que você o veja bem de perto. As aflições que você tem enfrentado podem ser o meio pelo qual Deus esteja promovendo a salvação na sua vida. Como disse o pastor Renan certa vez pregando no Salmo 23, em momentos de verdes pastos e águas tranquilas nós costumamos falar sobre Deus. Mas é em momentos de vale, de sombra e de morte que nós falamos com Deus. Ele pode estar querendo que você chegue à conclusão que o salmista Davi chegou nesse salmo. Eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Talvez ele queira que você chegue à conclusão que Jó, o seu servo, chegou. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, meu irmão, se aproxime dele e fale com ele. Traga à memória o que o Senhor tem feito na sua vida. Mas você não sabe como fazer, não sabe quais as palavras deve usar. Eis uma sugestão para você. Você pode fazer o que Maria fez. Lembra que eu disse que ela usou a linguagem do Antigo Testamento? Porque você não abre a sua Bíblia nos Salmos e ora através deles. Você pode começar pelo Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque me ouviu quando lhe fiz a minha súplica.
O Senhor inclinou os ouvidos para mim quando estava envolvido pela sensação de morte, angústia e tristeza. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem dado a mim? Me lembrarei da salvação, o obedecerei e o adorarei. Quem sabe você pode entoar um cântico, um que acabamos de cantar. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Você ainda pode pregar ao seu coração, quem sabe através do Salmo 46, através das palavras que o Senhor nos disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o Senhor dos exércitos, Deus com vocês que triunfa na batalha. Saiba que este Deus pode ser ou já é o seu Salvador pessoal. Você estava condenado à morte, fadado à morte eterna. Receberia a justa punição pelos seus pecados. Mas Deus não se apegou à sua glória. Ele desceu à terra para morrer pelos seus. Mas lembre-se, você foi comprado por alto preço de sangue. Por isso ele agora não é apenas o seu Salvador, ele também é o seu Senhor. Por isso seja um servo humilde. Coloque as suas habilidades e talentos, riquezas à disposição e serviço dele. Esteja antes de mais nada pronto a ouvir a sua voz e obedecer. Não sei se vocês se lembram, mas há algum tempo atrás, em uma oração pastoral, a igreja tomou conhecimento que uma senhora precisava de auxílio jurídico. Vocês sabem o que aconteceu? No mesmo dia, jovens se colocaram à disposição para ajudar essa senhora. Quem sabe você pode ajudar outras pessoas aqui na igreja com aquilo que é a sua área de formação, com aquilo que você tem de conhecimento e talento. Se você é casado, é um pai, você tem um ministério na sua própria casa. Portanto, não perca a oportunidade de liderar a sua casa por causa do trabalho, por exemplo. No final das contas, não importará que nós não tenhamos tanto dinheiro quanto gostaríamos para fazer tudo o que queríamos. Porque em Cristo nós já somos eternamente ricos. Mas a canção do Natal não fala apenas de um Deus Salvador. A partir da segunda estrofe, nós podemos perceber que a canção do Natal é também sobre um Deus misericordioso. Como Maria chega a esta conclusão? Observe o verso 49. Pois o poderoso fez grandes coisas ao meu favor. Mais uma vez aqui Maria está exaltando a Deus. Dessa vez ela o chama de poderoso. O Deus onipotente, criador dos céus e da terra, demonstrou o seu poder ao gerar um filho em Maria, sem sequer precisar de fecundação. Observe aqui a Trindade, agindo para redimir o seu povo. O Pai envia o Filho, que é gerado pelo Espírito. Ainda no mesmo verso, ela responde a esse fato dizendo: Santo é o seu nome. Talvez para a nossa cultura, meus irmãos, os nomes não carreguem tanto peso de significado. Mas Maria sabia que Jesus era o Salvador do seu povo, porque este era o significado do seu nome. Ela sabia que ele seria conhecido como o Emanuel, porque ele era o próprio Deus conosco. Portanto, ao dizer seu nome é santo, Maria está dizendo que o próprio Deus é santo. Ela ainda diz no verso 50: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Deus não precisava olhar com favor para uma pecadora como Maria, pois Ele é santo, mas Ele o faz porque é misericordioso. E a sua misericórdia se estende aos que o temem. Maria era uma mulher temente a Deus. Observe também que não se trata aqui da misericórdia do Senhor sendo derramada em apenas um momento da história. Porque o texto nos diz
que a misericórdia do Senhor se estende aos que o temem de geração em geração. Isso só é possível, meus irmãos, porque Ele é eterno. E mesmo sendo santo, poderoso e eterno, em contraste com seres limitados, mortais e pecadores, Ele não dá o castigo que nós merecíamos. Em Cristo, nós os eleitos, além de termos a salvação, que já seria o melhor presente que nós receberíamos, nós temos as mais ricas bênçãos espirituais à nossa disposição. Não por nossa causa, mas por causa do próprio Deus que escolheu se revelar a nós. A pergunta que não quer calar é: por que eu e você não nos apropriamos desses benefícios? Se eu e você podemos adorar a Deus e não sermos consumidos, por que é que não somos sequer capazes de chegar pontualmente aos nossos cultos? Se nós podemos elevar as nossas vozes ao Senhor e nos aproximarmos dEle com confiança, por que então não elevamos a nossa voz em oração a Ele? Certamente você já se deparou com alguém que parecia ter um relacionamento especial com Deus. Seja pelo que ela falou do seu relacionamento com Deus, seja por aquilo que você observou na vida piedosa daquela pessoa. Ela parece ter palavras diferentes, sábias. Mas você já notou que são essas as mesmas pessoas que se apropriam de maneira extraordinária dos meios que Deus colocou à nossa disposição para se relacionar conosco? Elas se dedicam com toda disciplina e amor à leitura e à meditação da palavra, à oração, ao culto cristão, à santa ceia. Tudo que elas falam parece estar carregado da sabedoria que vem das Escrituras. Porque eu e você não fazemos o mesmo, se Deus coloca estes mesmos benefícios à nossa disposição? Quem sabe eu e você poderíamos nos esforçar essa semana, inicialmente, a nos dedicarmos com disciplina à leitura da palavra. Talvez você pense: eu não tenho tanto conhecimento assim, eu não consigo entender tudo que ela fala. Por que então você não procura alguém que você conhece e que tem mais conhecimento do que você? Se você tem um pouco mais de conhecimento, por que não se coloca à disposição para discipular cristãos? Nós podemos e devemos edificar uns aos outros. Mas, acima de qualquer coisa, e antes disso, saiba que Deus não fala apenas pelos pecadores que sobem a este púlpito. O Senhor não fala apenas através das pessoas que dão aula na escola bíblica. O Senhor pode falar com você. Portanto, abra a sua palavra e ouça a voz do Senhor falando ao seu coração. Saiba também que Ele pode ouvir a sua voz. Mesmo sendo santo, Ele pode ouvir as nossas orações imperfeitas, como oramos na oração de confissão, por causa da sua misericórdia. Talvez você pense: Ele é santo, Ele é justo, e talvez isso o amedronte. Mas o mesmo Deus, meus irmãos, é bondoso, gracioso e cheio de paz. Se nós ainda não fomos consumidos, se nós ainda respiramos, é por causa do amor leal de Deus para com os seus servos. Se esse mundo não virou um completo caos, é porque o Senhor não pesou totalmente a sua mão sobre ele. Você é capaz de enxergar os grandes feitos do Senhor na sua vida? Você conseguiria listá-los? Porque você não faz isso hoje, essa semana. Maravilhe-se diante do que o Senhor tem feito com você. E meus irmãos, nós parecemos estar muito mais preocupados com o que os homens podem nos fazer. Nós não deveríamos estar muito mais preocupados com Deus, que pode nos lançar no fogo eterno.
Vez por outra nos encontramos perturbados, sem saber o que acontecerá no futuro, sem saber o que o presidente fará no próximo ano. Nós não deveríamos estar muito mais assombrados com o que o Senhor fez com o seu próprio Filho na cruz do Calvário? Observe Maria. No que ela canta não há apenas um tom de maravilhamento. Ela também parece estar assombrada diante do que o Senhor fez. Como diz Timothy Keller, é como se ela estivesse pensando: Deus passou séculos se preparando para este momento, e agora salvará o mundo por intermédio de uma menina simples, pobre e ainda solteira. Logo eu, Senhor, santo é o seu nome. O Eterno, meus irmãos, resolveu habitar dentro de um ventre. Aquele que não se podia medir, agora caberá em mãos humanas. Louvemos então a Deus pelo seu poder, santidade e misericórdia, pois Ele, em Cristo, nos poupou da punição que merecíamos. Chegamos agora à segunda parte desta canção, a terceira estrofe, que vai dos versículos 51 a 53. E a partir dela nós chegamos à conclusão que o Natal, a canção do Natal, é sobre um Deus soberano. A partir da terceira estrofe, Maria não parece mais estar olhando apenas para si. Agora ela olha para o que o Senhor fez com o seu povo. Ela inicia o verso 51 dizendo: Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Maria sabe que Deus é Espírito. Ela não tem em mente aqui um braço físico como o nosso. O que ela quer dizer aqui é que, embora Deus tenha se revelado com características humanas em outros momentos, Ele faz o que quer por sua própria vontade. Ele é independente. Nós dependemos da chuva, nós dependemos do sol, dependemos dos frutos que brotam da terra. Entretanto, meus irmãos, Deus é autoexistente, feliz em si mesmo. Não precisa da nossa adoração para ser maior. Ele não precisa da nossa ajuda para executar as tarefas que executa. O verso 51 ainda nos diz: Ele dispersou os que são soberbos, mas no mais íntimo do seu coração. E o verso 52: derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Percebe aqui o contraste desse texto? Deus dispersa poderosos, derruba governantes, entretanto Ele exalta os humildes. Meus irmãos, isso soa muito estranho, porque o comum seria ouvir que soberanos, poderosos, ricos humilham os mais pobres. Entretanto Deus, verso 53, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Maria provavelmente tem dois grupos em mente aqui: os governantes ricos e os humildes filhos de Deus. Você se lembra do que Jesus disse em Mateus, no capítulo 19? Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Me parece que essa realidade está clara na mente de Maria. Isso está claramente diante dos seus olhos. Mas aqui não se trata, e não se engane, não se trata apenas de uma realidade material. De fato, existe um desdobrar na realidade material. Mas o que é mais grave é que isso se reflete na nossa situação espiritual. Qual é o problema dos ricos? É que eles acham que podem conquistar tudo o que quiserem com a força do seu braço. Eles não precisam de salvação, pois para eles o seu dinheiro e poder podem garantir isso. Entretanto, fica claro que o Senhor
os envergonha, exaltando e enchendo os humildes de coisas boas. A realidade é que, na eternidade, embora sejamos pobres aqui, seremos ricos lá. Mas a pergunta é, em qual dos dois grupos você se encontra? No grupo daqueles que acham que podem, com seu poder e riqueza, se salvar? Ou no grupo dos humildes conscientes, que sabem que não podem se salvar por seus méritos, boas obras? Meu irmão, você pode pagar o melhor plano de saúde, mas se Deus quiser ferir você com Parkinson, Alzheimer, ou mesmo com um câncer, não haverá como evitar. Você pode ter os melhores médicos à sua disposição, mas se Deus quiser matá-lo, eles não poderão fazer nada. Você pode fazer os melhores investimentos, colocar dinheiro na poupança, fazer concurso por cima de concurso, buscando por estabilidade financeira. Mas Deus pode ferir a sua alma com angústia, inquietude e solidão. Meus irmãos, os nossos tesouros não são o ouro ou a prata. Não são a estabilidade ou a vida dinâmica. Não estão no casamento ou no sexo fora dele. Em Cristo, meus irmãos, e somente em Cristo, estão escondidos os nossos maiores e mais preciosos tesouros. É dele que dependemos para a vida nesta terra, mas é principalmente dele que dependemos para a vida eterna. Sendo assim, se você está no grupo dos pobres, humilhados e famintos, não se desespere. A sua esperança está no Senhor, ou deve estar nele. Ele realiza grandes feitos com o seu poderoso braço, envergonha a sabedoria dos sábios. Aqui na terra, meus irmãos, nós sofreremos com pobreza e humilhação. Mas não foi isso que o próprio Cristo enfrentou. Israel aguardava por um importante rei que tiraria, ou que traria, o status de grande nação novamente, a Israel novamente. Entretanto, o menino que estava para nascer não teria onde reclinar a cabeça, mas dele na verdade, o universo. Aquele que caminhava ou caminharia para a cruz do Calvário, para o monte do Calvário com uma cruz nas costas, teria um nome exaltado sobre todo nome, para que toda língua confessasse, para que todo joelho se dobrasse diante dele, dizendo que ele é o Senhor. Por isso, meu irmão, não perca sua paz, nem o seu sono, por causa do concurso no qual você não consegue passar, por causa do sermão que você acha que não vai conseguir entregar. Somente Deus pode nos dar verdadeira paz e satisfação. Por isso, dê a Ele o trono da sua vida. Não se prostre diante de outro. Confie nele e saiba que as piores aflições que nós podemos sofrer aqui nessa terra são doces e suaves, se comparados à glória que viveremos na eternidade. O soberano dirigiu anjos em oração, aliás, em uma canção. Ele fez do céu poesia. Ele fez da sua criação um teatro, a fim de glorificar o seu próprio nome e demonstrar o seu poder para nos trazer paz. Portanto, cantemos como os anjos, glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de coração humilde. Ou cante como o salmista dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Descansemos nele, pois no decorrer dos séculos ele tem demonstrado o seu poder e providência para com os seus filhos. Ele é o mesmo de geração em geração e continua
a agir em nosso favor, para a sua própria glória e para a nossa alegria. A canção do Natal é sobre um Deus salvador, misericordioso e soberano. Mas em último lugar, a quarta estrofe nos mostra que a canção do Natal é sobre um Deus fiel. E aqui nós chegamos ao ponto mais alto desta canção, na minha opinião. Maria parece estar conectando todos os pontos que estavam soltos. Eu explico. Dos eventos mais pessoais aos gerais, todos eles estão ligados a uma mesma história. Que história é essa? A história da redenção. Observe o verso 54. Deus ajudou a seu servo Israel. Desde o início, Deus resolveu se relacionar com o seu povo. Algum tempo após a queda, ele se dirige a Israel dizendo: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ele não escolheu Israel porque era uma grande nação, rica. Ele a escolhe porque é misericordioso. Ele promete bênçãos e maldições diante da obediência daquele povo. Mas você já parou para pensar que Israel, quando caía em pecado de idolatria, deveria ser exterminada? O que acontece? Deus pune a nação, entretanto ele não pesa totalmente a sua mão sobre ela. Ele deveria exterminar, mas ele deixa alguns salvos. Porque ele fez isso por causa dele mesmo. E como ele fez isso? Observe ainda no verso 54. Ele ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Deus fez um pacto com Abraão. Ele confirma a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. Nação esta tão grande que teria um número de pessoas incontáveis, como incontáveis são as estrelas do céu. Maria está aqui lembrando da fidelidade do Senhor. Ele não ajuda os seus filhos porque eles merecem, mas porque é misericordioso e fiel à sua palavra. Ele é fiel ao pacto que fez com o seu povo. Mas aqui, meus irmãos, há uma questão muito mais séria, acredito eu, do que as guerras que Israel poderia enfrentar de nações inimigas, com nações inimigas. A pior guerra que Israel poderia enfrentar, a pior derrota que Israel poderia enfrentar, era a da punição pelos seus pecados. Deus havia dito que se o homem pecasse, seria condenado à morte eterna. E ele, sendo justo e santo, não poderia fazer vista grossa aos pecados da nação. Mas o que ele faz, meus irmãos? Ele mesmo assume a punição pelos pecados do povo que escolheu para si. Como ele fez isso? Ele o faz derramando o sangue do seu precioso Filho na cruz do Calvário. O que Maria está cantando é que o Deus fiel está cumprindo a promessa de que salvaria o seu povo, de que enviaria um Messias. O que Abraão não precisou fazer no Monte Moriá, Cristo está para fazer com o seu próprio Filho no Monte do Calvário. Portanto, Cristo é a lembrança perpétua da fidelidade de Deus. Então o texto é concluído. E o verso 56 nos diz que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. E depois voltou para casa. Não sei se você se lembra desse texto, mas quando Maria chegou, Isabel estava com 6 meses de gravidez. Faça as contas. Ela provavelmente saiu bem próximo do nascimento de João Batista. Mas eu fico pensando, depois dessa canção, como ela voltou para casa. Ela deve ter voltado transformada, ao se deparar com a gloriosa fidelidade de Deus.
Mas a pergunta é como nós voltaremos para casa hoje. Como eu e você devemos reagir diante do que está à nossa frente. Não existem muitas opções. Ou você está com Deus, ou você estará contra Ele. Ou você está rumando para o céu, ou está rumando para o inferno. Se você ainda não desistiu de lutar contra Deus, se você ainda resiste aos seus poderosos feitos, saiba que você não poderá salvar a si mesmo. Somente Cristo pode nos libertar dos nossos pecados. Somente Ele pode nos libertar desta escravidão. Somente Ele pode bradar ao nosso coração: haja salvação. Somente Ele pode retirar as escamas dos nossos olhos. Portanto, clame a Ele por socorro e por salvação. Só Ele poderá te socorrer. Só Ele pode inserir o seu nome no rol de membros do seu povo. Mas se você já foi encontrado por Deus, saiba, você está seguro nas mãos dEle. O preço pelo seu resgate já foi pago, meu irmão. Não há depressão, por mais grave que seja. Não existe crise financeira ou doença que possa fazer Ele soltar as nossas mãos diante das tempestades da vida. Se você está sendo ou foi abandonado por seu esposo ou esposa, saiba que Deus não se divorciará de você. Se você foi abandonado pelos seus pais, saiba que em Cristo você foi adotado pelo maravilhoso Pai. Se você perdeu tudo que tinha nesta terra, saiba que em Cristo nós somos herdeiros do maravilhoso reino de Deus. Sendo assim, adoremos a Ele com todo o nosso ser. Não apenas com as nossas palavras. Adoremos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Tudo que você é e tem deve estar a serviço do Rei dos Reis. Cantemos como o rei Davi, o salmista, no Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Ou como o apóstolo Paulo em Romanos 11. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Lembre-se, Ele é o mesmo que foi no passado. E Ele será no futuro o que já é hoje, pois Ele não muda. Ele não sofre de variação como nós. Ele prometeu que enviaria o Messias e o enviou. Este mesmo Deus é o que prometeu que nós estamos ressuscitados com Cristo. Portanto, se você pode ficar ansioso com uma coisa, meu irmão, fique ansioso com a volta do Rei dos Reis. Esteja ansioso para que Cristo nos resgate o mais rápido possível das garras de Satanás. É por causa dele que estamos seguros. Concluindo, ninguém aguenta mais essa famosa música do Natal. Eu tenho para mim que um dono de um estabelecimento, quando quer expulsar alguém, coloca essa música no fim do ano. Mas ao menos ela traz uma pergunta na qual nós podemos refletir. Então é Natal. O que você fez? Essa é a questão, meus irmãos. O Natal não se trata da lembrança do que nós fizemos.
O Natal se trata da lembrança do que nós não fizemos e que deveríamos ter feito, mas que Cristo fez na cruz do Calvário. O Verbo encarnou, viveu a vida que nós precisávamos viver, morreu a morte que era nossa, foi esmagado pela ira do Pai e momentaneamente abandonado para que eu e você fôssemos amparados. A canção do Natal é, portanto, sobre o Deus da história. Aproveitemos esse clima de retrospectiva, de final de ano, e olhemos para a linha do tempo da nossa história. Cantemos nesse ano: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olhemos para aquele que triunfou sobre a morte para nos conquistar com sua preciosa graça. E nos maravilhemos com Ele, nos rendamos a Ele e brademos felizes em alta voz, pois como diz a sua palavra, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Meus irmãos, em Cristo eu e você estamos absolvidos. Portanto, se tudo deu errado com você nesse ano, se tudo der errado com você no próximo ano, se você for salvo, você tem um motivo para se alegrar em Deus por toda a sua vida. Por isso nós podemos cantar como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzam frutos, eu me alegrarei no Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Que possamos nos alegrar nele, cantar a Ele e ser gratos a Ele em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé e entoar ao Senhor uma última canção.